hora que você vai ver o vídeo, né? E aí, que conta de pão? Eu conto que a nossa caminhada vai começar já já aqui nesse lindo Parque Campolim. Qual que é o assunto da terça? Qual? Memória autobiográfica. Recordações maravilhosas das experiências, seja do passado ou do presente, né? Eu tava aqui imaginando quando eu vi esse texto, como seria se a gente não conseguisse lembrar o primeiro amor, experiências da infância. Vamos falar sobre isso? Memória autobiográfica e as suas funcionalidades nos dias de hoje. Esse vai ser o assunto da caminhada de hoje, caminhada com conteúdo dos vídeos geolocalizados. O vídeo geolocalizado está na minha vida, você sabe, né? Costumo dizer que esse trabalho gostoso que eu estou fazendo, que é gratificante, ajuda as pessoas, isso é bom. Ajudar as pessoas, mas está falando o que, Jarbas? A minha produtora de vídeo cria conteúdos em vídeo e se transforma em geolocalização para ajudar as pessoas a vender. Mas isso é legal? Você ganha dinheiro? Sim! Além de ganhar dinheiro, ajuda as pessoas. Olha que maravilha! Não é? Útil ao agradável. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar meu celular e abrir na página do Google. Vê se aparece aí, ó. Apareceu? Aí! Eu vou postar na página do Google, só para você ter uma ideia como é que funciona. Vamos abrir aqui um vídeo. Para saber quanto custa, vamos digitar aqui, ó. Eu vou digitar aqui para você dar uma olhadinha, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Quanto custa uma água Ibirá? Quanto custa a água Ibirá, né? Para a gente saber quanto custa. Por que você está colocando Ibirá, Jarbas? É cliente? Sim, parceiraço nosso aí. Alô, Jair. Alô, São Antônio. Ó, apareceu aqui. Você viu que eu digitei, né? Olha lá. Quanto custa a água Ibirá? Eu posso colocar qualquer tipo de produto, mas não entendi, Jarbas. Procurando o preço das coisas? Sim, é uma outra forma de você vender, porque a pessoa está curiosa. Ela quer saber e onde pode comprar e quanto custa. Quanto custa, ó. Ela vai achar onde tem. Ó, vou digitar aqui. Ah, aparece um vídeo. Entendi, seu Jarbas. Um vídeo mostrando onde vende, quanto custa. Ó, vamos. Você consegue ver aqui embaixo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 21.607 visualizações. Conseguiu ver aí? Tá pequenininho, né? Vou até aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a página aqui, ó. Onde é que a gente aumenta a página aqui? Pera aí que eu vou dar um jeito. Aqui, ó. Ah, vou subir um pouquinho para você ver. Conseguiu ver aqui, ó? 21.670 visualizações. Quase 22 mil, hein? Fala a verdade. Show de bola, hein? Eu aumentei em 200%. Deixa eu diminuir aqui e voltar ao normal. E aqui aparece o vídeo mostrando quanto custa, onde vende, por quê. Hoje é meu trabalho. Deixa eu voltar para mim aqui. Muito bem. Estou aparecendo. Ah, estou de volta aí. Tem um delayzinho, mas a gente tô aqui de volta. Esse é o meu trabalho hoje. Geolocalizar palavras. A gente tem que inventar, viu, outras técnicas. Porque o Google já faz isso de maneira profissional, brilhante. Mas a gente tem que dar nosso jeitinho. Porque a pessoa vai falar, deixa eu ver quanto é que custa um produto. Aí ela descobre quanto custa e vê onde vende. Vamos pesquisar um produto? Aí vai lá, pesquisa e aparece o que você está vendendo em primeiro lugar. Não é bom? Isso é ótimo! E custa muito barato, viu? Faz assim, ó, se você precisa vender algum produto, deixa para mim aqui no inbox. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Vamos para o assunto. Eu disse aqui, para a gente entender um pouquinho o que é essa funcionalidade relacionada à memória autobiográfica. A lembrança da infância, por exemplo. Eu tenho vários amigos de infância, lá em Cesário Lange, depois em Sorocaba,
e outras amizades que eu andei fazendo ao longo da minha vida. O cheiro daquilo que a gente gostava, lembra? Ah, às vezes eu ouço uma mulher andando com uma sandália. O som, né, da sandália no chão me faz voltar no tempo. Lembrar que eu ia com a minha mãe, a dona Cida me levava na missa de domingo, a sandália dela falando, vamos pra missa. Cheiros. Quando eu ia na chácara do Zé Miranda, uma família muito tradicional de Cesário Lange, ele levava a gente direto lá do leite da vaca, pegava a teta da vaca na caneca. O som do... E aquele leitinho quentinho do açúcar que a gente colocava. Eu fecho os olhos, eu sinto o cheiro das bostas da vaca. Não, do leite. A gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade. Quem éramos. E a nossa memória é autobiográfica, viu? Verdade. Às vezes eu fico navegando por aqui, eu vejo uma pessoa da minha infância, ou da minha amizade da juventude, vejo mudanças, viu? De como a pessoa estava e como ela está hoje. Eu não posso fazer crítica, porque a gente muda, a gente envelhece, né? Umas rugas, filho, né? Cabelo. Essa memória autobiográfica a gente usa no dia a dia. Quer ver outra? Consegue se imaginar esquecendo as pessoas mais próximas de você? Claro que não. Lembra do primeiro beijo? Era errado, né? Eu que viajei muito, viu? Conheci 38 países. Hoje, quando eu vejo um país que eu visitei a trabalho pela internet, uma foto, eu confesso com você, eu volto no tempo. Hoje eu queria falar sobre esse tipo de memória aqui na nossa caminhada com conteúdo. Para a gente começar, vamos dizer o que se trata. Tá, depois a gente vai falando de suas divisões. Mas tem divisão isso aí? Divisão do quê, filho? Calma que eu vou analisar com você. Ó, vamos lembrar do relacionamento com a consciência. Eu com a minha, você com a sua, tá? Vamos ver algumas pesquisas atuais que fornecem uma luz para a gente dar um tratamento alternativo à cura de Alzheimer. Você sabia disso? O George Sand, que é um cara... Ele disse o seguinte anos atrás, que a memória é o perfume da alma. Olha isso. Frase marcante. A memória é o perfume da alma. Ele escreveu na internet aqui, George Sand. Aí, a pergunta que vai ficar, você que está vendo a minha caminhada. Jarbas, você falou de memória autobiográficas. Meu filho, o sangue de Jesus tem poder. O que é isso, será o Benedito? A memória autobiográfica é a que se relaciona com as experiências pessoais. Consiste em quê? Consiste em memórias sobre a nossa vida. É um suporte da nossa biografia, já quem atua um organizador das nossas experiências. Aliás, essa autobiografia que eu falei aqui, o Mário Lúcio Marinho, que é um jornalista, escritor, pai, avô e meu amigo, o Marinho tem esse trabalho hoje. Biografia das pessoas. Jarbas, mas só de pessoa famosa? Não, tem muita gente lá que não é famosa. E o Marinho escreve exatamente. Mas para que serve? Nossa, isso serve para várias coisas, vários trabalhos, né? De repente, divulgar um produto, uma empresa, para você saber quem é a pessoa. De onde veio esse cara aí? Lá em Cesário Lange, onde eu nasci, a pessoa falava assim, mas esse cara aí é gente de quem, hein? Aqui em Sorocaba cresceu, não tem esse problema. Cidade grande onde eu morei não tem como São Paulo, mas em Itu, onde eu morei... Ô Jarbas, qual que é o seu sobrenome? Você é gente de quem? Eu vou confessar uma coisa para você. Eu morei em Itu, um condomínio na Castela, mas pertencia a Itu. E a pergunta que me faziam, não conta para ninguém, viu? Eu achei estranho. A pessoa perguntava assim, um empresário, né? Ele falava assim, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Jarbas. E o sobrenome? Meu nome é Duarte, Jarbas Duarte. Duarte. Eu vou ser sincero, viu? Aqui tudo dá certo, que tem sobrenome Quincariol, Gandini, Oliveira e Silva, Gatti. Jarbas, você não faz parte da biografia de tu, filho.
Vamos ver se eu consigo fazer em Sorocaba, já que dá tempo. Essa memória é um resultado da interação que temos com o mundo. E o Mário Lúcio Marinho faz essa biografia. Se você quiser a biografia do teu nome aí, manda no inbox aqui que eu apresento Mário Lúcio Marinho, jornalista, pai, avô e meu amigo. Escritor também. Esse cara não é fácil não, viu? Foi presidente da Associação do Cronista, né, Marião? Ó, isso tudo é definido pelo que fazemos. Você sabe que, segundo um professor de psicologia, aliás, perdão, ele não é psicologia não, ele é professor e pesquisador da Fundação de Filosofia da Universidade de Antônio, em Madrid. Oh! E é um professor e pesquisador. E como é que chama o cara, Jarbas? Deus do céu, esqueci o nome do cara. Calma que também a coisa não é assim. Eu tenho 55 anos, tenho hora que dar uns brancos. Eu tenho que falar vou fazer a frase inteira e eu lembro. Professor, pesquisador de Madrid, chamado José Maria Ruiz. José Maria Ruiz. Boa, Zé. Não fala Zé não, é José Maria o nome dele. Zé Maria. Aliás, aqui em Sorocaba eu tive um chefe de cartório Rolim que chama Zé Maria, né, Zé? Aliás, Zé sempre vê a gente aqui, né, Zé? Um abraço. Grande Zé Maria Marciano. Ó, você é cheio de mudar de assunto, hein, Jair? Você foi lá e voltou. Volta no assunto. A gente estava falando que o José Maria Ruiz Vargas, professor e pesquisador lá de Madrid, da universidade, ele veio com essa história aqui e a gente vai ter que interpretar. Qual que é a preocupação? Memórias autográficas e que tem características. Ah, é? E quais são, Jarbas? Do Zé Maria. A relação com eu e a estrutura narrativa. Opa, mas só isso? Não. Imagens mentais, componentes emocionais, tudo faz parte de uma memória autobiográfica. Vamos descrever o que o José Maria Ruiz Vargas escreveu e colocou para a gente entender? Ó, relação com eu. As memórias, ela contém informações que ajudam a estruturá-las e defini-las. Isso. A estrutura narrativa qual é? É quando a gente invoca uma experiência pessoal do passado, que fazemos com a história, né? Conta para a história. A experiência se torna uma narrativa através da recuperação. E Zé Maria, o Rui Vargas, ele escreveu lá em 2004 isso, viu? E deixou aqui pra gente ler na internet, viu? Ó, outra característica que eu disse, imagens mentais. Essa memória autobiográfica, elas são invocadas em imagens visuais de outras modalidades sensoriais, como um fato, por exemplo. Aí você fecha os olhos e lembra. Vem a imagem de cabeça, é o que eu disse aqui. Quando eu não consigo dormir, eu fecho os meus olhos e tento imaginar apartamento que eu morei em Campinas, né? A primeira viagem que eu fiz internacional, aquele meu apartamento de vista para o mar que eu morei em Santos. A Rádio Cultura fez uma permuta quando me contratou, eu morava de frente para o mar. Era assim, ó. Vi o mar de Santos. Eu paro e lembro disso, viu? Quando eu fecho os olhos, eu lembro a brisa, o mar, o cheiro do mar. Você não consegue fazer isso? Duvido que eu não consigo fazer isso. Outra característica, ó. Componente emocional. Ah, isso é verdade, viu? São emoções que podem chegar do efeito fortalecedor na memória da gente. É um componente da emoção. Lembrei da praia. Lembrei de outra coisa, que quando eu morava em Santos, eu morava num conjunto, num bloco de prédios que atravessando, eu saía do bloco de prédios, né, dos apartamentos, eu passava por dentro do shopping Miramar e já saía lá na Rádio Cultura. Eu passava por dentro, o meu caminho, se estivesse chovendo, olha que maravilha. Acho que meu pai mesmo fala, eu sou tonto, ficar morando em Santos. Você quer morar em São Paulo pra quê, Zé? Tem coisa que a gente faz na vida. É a vida. Eu queria trabalhar em São Paulo. Aliás, eu cheguei em 90 na Rádio Globo depois que eu saí da Cultura. Mas eu saía do apartamento, se estivesse chovendo, eu não tomava chuva. Atravessava o shopping e saía lá na galeria da Rádio Cultura. Que delícia que era aquilo, hein? E já saía na galeria da rádio, né? E quando eu passava por dentro do shopping, tinha uma loja
de perfumes. Sabe que tem uma menina que fica com aquele papelzinho assim com cheirinho? Ó, sente o cheiro aí. E todo dia era um cheiro novo. E ela passava, eu passava na mão, chegava na rádio cheiroso. Cada dia com cheiro. As meninas da rádio falavam, nossa, esse cheiro, quantos perfumes você tem? Eu falava, tem alguns. Quanta coisa boa, né? A gente vai lembrando das coisas, né? Quanta coisa para contar. Mas a memória autobiográfica tem a ver também com a distribuição temporal. O que é isso? Disponibilidade pessoal, onde não ocorre de maneira uniforme. Varia em cada um e de acordo com a etapa desse ciclo da vida que nós nos encontramos. Eu falei que o Zé Maria, divisões ele fez de autobiografia, engloba elementos. São dois: memória autobiográfica episódica e a memória autobiográfica semântica. Olha que coisa! Como é que eu vou explicar esse negócio aí? Ó, pelo que eu vi, a episódica, memória autobiográfica episódica, tem a ver com as memórias do próprio passado, ou seja, aquelas associadas com as experiências pessoais que aconteceram em determinado lugar e tempo. É o que eu disse aqui de Santos. Se eu lembrar de Campinas, eu vou levar, também lembrar e falar. Eu morei em São Paulo, morei em Itu, morei em Osasco, morei em São Bernardo, morei em Santos, morei um pouco nos Estados Unidos com a WWE. Determino o lugar. O que é memória autobiográfica semântica? Aí já são memórias associadas de eventos que ocorreram repetidamente as experiências passadas em longos períodos de tempo. Eu imaginei aqui 4 anos que eu vivi em Campinas, 4 que eu vivi em Santos, depois uns 30 e pouco em São Paulo, mais um pouco em São Bernardo, um pouco em Itu, um pouco em Osasco e quase 5 para 6 aqui em Sorocaba. Estou fazendo as contas para ser como que eu tenho de idade, é? Não precisa esquentar a cabeça fazendo conta aí não. 5. Cheguei em Sorocaba com 11, fui embora com 18 e voltei agora com 50. Memória autobiográfica, viu? Vamos dar exemplo? Vamos. Eu já dei uns aqui da minha vida. Vamos ver que o Zé Maria deu no texto. Exemplos de memórias autobiográficas e episódicas. Vamos pegar uma frase aqui que ele escreveu. Recordo daquele dia que mergulhei na tartaruga pela primeira vez e vi. Mergulhou? Aliás, eu fui com o Ângulo de Itu, em Angra. Lá tem muita tartaruga, né? Tem um projeto lá em Angra dos Reis. Aliás, lá em Angra, na Ilha Grande, né? Ela é famosa por ter muitas... É conhecido como Ilha das Tartarugas. Você sabia disso aí? Aliás, lá mesmo tem o projeto Tamar, criado em 80, eu acho, né? Hoje é reconhecido internacionalmente como uma das mais belas e bem-sucedidas experiências de conservação na Marinha. O trabalho que eles fazem é muito legal, viu? Apoio aos trabalhos de conservação e pesquisa da natureza, principalmente das tartarugas. E tem outros lugares, quer ver? Ó? Tem Ubatuba, tem... Além desses lugares, tem no Espírito Santo, tem Vitória, Florianópolis, tem Aracaju, Fernando de Noronha também, né? Legal. Por isso que eu lembrei de tartaruga, né? Mas se muda de assunto, filho. Tá bom, vamos voltar ao assunto, calma aí. Eu falei de tartarugas, era o texto do Zé Maria. Era a frase. Ele colocou que ele recordava do dia que ele mergulhou e viu as tartarugas. É o texto do Zé Maria que eu tô falando aí. Me lembro de quanto fui hospitalizado. Eu nunca fui. Ele botou no texto que ele lembrou, né, das memórias dele aí. Memória autobiográfica semântica. Quando eu era criança, visitava minha avó. É uma frase que ele postou lá. Eu lembrei agora, a minha avó morava também em Cesarolândia na época. O meu avô Antônio, ele ia me buscar lá em casa. A gente vinha a pé, quase uns 11 quarteirões. Quando eu chegava no portão da casa da minha avó, eu falava, vô, eu quero ir embora. Ai, vô Antônio. Lógico que naquela época eu não sabia disso.
Mas o meu avô era muito engraçado. Chegava na porta da casa da minha avó, eu falava, eu quero ir embora, avô. Ele falava, ô moleque desgraçado. Não, ele não falava isso, não. Ele não falava isso. Eu não sabia nem o que ele falava. Ô moleque, 11h15, vou ter que voltar, mas... Ah, esse vô Antônio era uma delícia. Oh, saudade, vô. Jogava baralho com ele, era uma delícia, viu? Ó, vou por parte de pai, eu tive essa experiência. Por parte de pai eu tive. Aliás, de pai eu não tive, conheci por pouco, né? Mas de mãe, a gente vai lembrando disso. Eu vou Antônio, era muito legal. Eu vou a Carolina também. Eu consigo lembrar, assim, ó. Já que a gente tá falando de autobiografia, né? Eu nasci em 65. Eu me lembro com 5 anos, lá em Cesário mesmo. O meu pai me levava num lugar, não tinha um monte de gente, um monte de homens. O que era esse negócio aí? Eu devia ter uns 5 anos já. Eu memorizo isso porque que as pessoas ficavam reunidas num lugar, vendo algo, e de repente, do nada, as pessoas gritavam, batiam na parede, um abraçava o outro. Eu falei, meu, que negócio é esse aqui? E aí, eu fui puxando na memória autobiográfica esses episódios que vinham na minha cabeça. Eu lembrei, como eu nasci em 65, eu tinha 5 anos, então foi a Copa, né? Copa de 70. E os parentes iam lá na casa de um tio lá que tinha televisão, eles se reuniam para ver o jogo. E aqueles gritos lá devia ser comemoração de gol, ou chuta na trave, né? Ou Pelé perdendo uma bola. Aí a gente volta para analisar esse papo aqui com esses tipos de memórias. A gente vê o quê? Que a memória autobiográfica, um episódio, está relacionada a um tempo sugestivo. Tempo que é sugestivo e permite reviver experiências anteriores por meio de uma consciência. Isso é permitido, porque você vai ter a sensação de estar vivendo nossas memórias, a minha e a sua. Experiência de viagem mental. É que eu disse aqui no começo, quando eu não consigo dormir, eu vou lembrando do estádio de futebol que eu fui, né, cada viagem doida que eu fiz, né? Eu transmiti o módulo amarelo do Campeonato Brasileiro quando eu morava em Campinas, trabalhava no rádio de lá. Pegava cada cidadezinha assim, doida. Campina Grande na Paraíba com o 13, Cuiabá no Mato Grosso, sabe? Mas em contraste, a memória autobiográfica semântica leva a consciência limitada, viu? Senso de familiaridade. Essa memória autobiográfica que eu estou descrevendo aqui, por que a gente traz isso como uma área bastante explorada atualmente, viu? Associada à doença neurodegenerativa. Isso. E o transtorno de estresse pós-traumático. A gente vai aprofundar qualquer dia um assunto desse sobre Alzheimer. A gente sabe muito pouco disso, né? A não ser que você tem alguém na família e aí você vai a pesquisas, né? Caso contrário, a memória ela vai crescendo, né, com essa doença ou diminuindo. Pesquisas verificam que isso ocorre de forma diferente, dependendo do tipo do envelhecimento normal ou patológico. Quando as pessoas se lembram do passado, demonstram um pensamento que é associado à memória episódica. Essa memória é uma base que se compara à semática. As pessoas com DA têm pouca capacidade de se lembrar do momento autobiográfico e episódios, né? Não é DNA, não é DA mesmo, eu achei que fosse DNA. Essa memória autobiográfica do DA, especialistas recorrem a experimentos, reminiscência a palavra, viu? Ou seja, uma evocação de memória. Ó, apenas para fechar esse papo aqui, não perder o fio da meada, eu vou dar um exemplo que eu já vi publicado. Examinaram o caráter involuntário das memórias autobiográficas invocadas pela música. Os atores eles têm essa facilidade de demonstrar isso, né? A memória autobiográfica está intimamente ligada a quem somos e diz respeito às nossas experiências de forma geral, detalhada. E como as memórias autobiográficas são no envelhecimento normal e patológico, que é diferente segundo a pesquisa. As pessoas do DA
apresenta uma perda progressiva de memória autobiográfica de episódios. E vários estudos exploram esse tipo de memória e esperam que continuem abrindo caminhos para que a gente possa surpreender tanto no funcionamento normal como no patológico. Entendeu? Lembrou de mais uma coisa de infância aí? Ah, eu lembro, eu jogava bolinha de gude. Eu jogava bolinha de gude e usava estilingue. O meu irmão, ele jogava bolinha de gude, pau. Sabe quando você era moleque? Se você quebrasse a bolinha do cara, você pegava umas 10 ou 20 dele, né? E botava numa bolsinha chamada borná. Acho que é isso. O meu irmão, nossa, ele conseguiu um monte. E eu pegava as bolinhas dele e jogava com o estilingue. Imagine a briga que dava. Velhas histórias, né, de quando a gente era moleque, né? Puxa vida, hein? Eu jogava bola, eu era goleiro esquerdo. Nunca viu o goleiro esquerdo? Uma vez eu entrevistei o Zete na Rádio Record e eu sempre brinquei, né, que quando eu era goleiro esquerdo eu defendia. Quando eu era goleiro esquerdo, os caras, para com esse negócio de goleiro esquerdo, Gerba, tá louco? Aí a gente colocou o goleiro Zete no ar. Falei, Zete, né? Tá na escuta aí, Zete, tô ouvindo. Ô Zete, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você não quiser responder, você não responde. Ele, não, manda. Zete, você é goleiro esquerdo ou direito? Você não vai acreditar. Foi risada. Tinha naquele dia lá uns 7 caras no ar, incluindo o Zete. Todos deram risada. Ô, Jarbas, isso é pergunta que fale pra um goleiro, cara. Se ele é goleiro esquerdo ou direito, você é louco, não existe isso. O Zete falou, Jarbas, não conta pra ninguém, tá? Eu sou goleiro direito. Porque é o canto que o cara sabe cair bem. O outro tem que treinar muito, né? E eu era goleiro esquerdo. Né? Tempo bom. Aí, às vezes eu levava uns frangão e o cara falou, Jarbas, você dá a oportunidade pro amigo de entrar? Aí eu pegava a bola, que a bola era minha, eu falava, putz, cara, não é que a minha mãe tá me chamando para ir embora? O cara, quando é dono da bola, ele é dono do time, filho. Então, andar de bicicleta, levar cada tombo, né? Aquelas brincadeiras da gente jogar quando era moleque era muito legal, né? Nossa, saudade de tudo isso. Hoje, eu vejo pelas minhas filhas, né? Se eu contar coisas que eu fazia quando era moleque, elas falam, você tá de brincadeira. Lá em Cesarolense tinha um primo, que a casa dele era do lado de um rio. A gente subia numa árvore assim, dessa altura mais ou menos, e pulava no rio. Olha que loucura! E se tem um galho de ponta, né? A gente fazia umas coisas que hoje você imaginar ser impossível da minha filha fazer, ou de um filho que você tem aí fazer, né? Existe uma preocupação, a gente ficava tão à vontade. A gente só voltava para casa quando escurecia, lembra? Tempo bom. Você lembrou de alguma aí? Manda aí no inbox pra gente recordar juntos. Tá bom? Bom, o assunto de hoje, se você gostou, compartilha, né? Propaga isso aí, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, também não estraga meu negócio, viu? Tá bom? Um abraço, se cuida. Eu estou de volta na próxima caminhada com conteúdo. Segura aí. Tchau.